Olá, seja bem-vindo ao canal de cursos MM Biomédico. Nesse canal você poderá fazer cursos de forma gratuita e pagando unicamente o certificado. Uma pequena taxa simbólica só para você adquirir seu certificado. Espero que você aproveite o curso, espero que você aprenda, essa é a nossa intenção. E no final, a gente disponibiliza para vocês um QR Code ou um link que está na descrição do vídeo já. Através desse link, você conseguirá acessar a nossa plataforma, onde você colocará os seus dados e o seu certificado em até uma semana será enviado para o seu e-mail. No final, a gente dá mais esclarecimentos em relação a isso. Ótimo curso para você e curta aí o nosso vídeo, nosso canal. Siga-nos no canal para você saber de mais cursos como este e também você poderá estar recebendo, além dos cursos, claro, poderá estar adquirindo conhecimento e o seu certificado. Valeu, até daqui a pouco. Hoje vamos falar sobre diabetes. Fala igual o professor meu falava, as bailarinas do diabo, né? As diabetes, tá? Então é uma doença muito comum. A população mundial vai estar desenvolvendo de forma muito forte essa doença, né? Dizem os estudiosos que até 2030 mais de 50% da população mundial vai ter diabetes, né? Claro que hoje talvez os números que tem relatam alguns dados, mas com certeza esses dados são maiores, porque muita gente não é diagnosticada ainda, muita gente não sabe o que tem, né? Então, a gente vai estar dando uma analisada aprofundada sobre essa doença, que é uma das doenças do século, né? Junto com a depressão, junto com as doenças psicossomáticas, né? Então, o diabetes é uma dessas doenças aí. Mas antes de falar sobre diabetes, a gente precisa antes falar sobre como acontece e como ocorre, né, a formação da principal molécula relacionada ao diabetes, que é a glicose, né? É interessante a gente dar uma analisada para vocês terem uma noção melhor do que a gente vai estar falando. Então veja só. Primeiro, a glicose, ela é uma molécula, né, que está presente em todos os carboidratos. Ou seja, se você for olhar frutos, se você for olhar batata, doce, tubérculos, verduras, feijão, arroz, fruta, tudo tem diabetes, desculpa, tudo tem glicose, tá? Então, olha, veja a atenção bem importante que eu estou falando para vocês. Ah, mas eu vou comer carne, né? Carne também tem glicose? Tem sim, tá bom? Por quê? Aí você fala assim, Marcos, espera aí, mas como que carne tem glicose se carne é proteína? Né? A carne do boi, a carne do frango, o peixe. Gente, a glicose é presente em todos os alimentos, tá? Todos. Alguns mais, outros menos, tá bom? Então vejam só, por que a glicose é presente em todos os alimentos? Porque dentro das células animais também existe glicose, que é a glicose que vai gerar dentro do sangue dos animais, né? Dentro das células, dentro do corpo dos animais tem glicose. Então a gente consome glicose também. E essa glicose ela está lá para poder gerar energia para esses animais também, tá? Então sim, a glicose ela é imprescindível na vida de todos os seres vivos. Então vamos lá. Então se a gente está falando que a diabetes ela é causada por uma baixa de glicose, ou desculpa, pelo aumento da glicose no sangue, então vamos tentar entender o seguinte: se ela é causada pelo aumento de glicose no sangue, a glicose seria um vilão? É uma coisa interessante, a gente para pensar e fala, peraí, a glicose ela é prejudicial, né? Então seria uma coisa a ser extirpada, uma coisa que deveria ser evitada? Não. Por quê? Porque a glicose ela é importantíssima para todos os seres vivos. Ela é tão importante que, inclusive, nós não viveríamos sem a glicose, tá? Então, vejam só, o pessoal fala, porque glicose, carboidrato é um vilão. Não. O vilão somos nós mesmos que nos alimentamos de forma inadequada, com quantidades muito grandes de carboidratos ou carboidratos transformados pelo homem. Eu estava vendo um vídeo curto falando sobre formação do câncer, diabetes, infarto.
E esse médico, ele falava uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele falou assim: você quer se livrar do câncer, da diabetes, do colesterol alto, do infarto, do AVC? Você só tem uma regra que você deve seguir, só apenas uma regra. Ele falou, que é você não comer nada no qual o homem colocou a mão, nada que o homem transformou, tá? Então, por exemplo, se você pega um arroz integral lá no meio do mato, lá e você foi colhido lá, ele simplesmente foi ensacado e mandado para você, ótimo. Agora, no momento que o homem transforma ele em arroz branco, esse arroz ele pode ajudar a desenvolver o diabetes, né? Porque você está pegando aquele arroz que teria uma coisa importantíssima que era a fibra, né? E você está tirando essa capa do arroz integral, transformando em arroz processado, branco, e aí a partir daí você está perdendo uma coisa importantíssima, que é a fibra. Qual a função da fibra? A fibra ela faz um retardo no metabolismo do carboidrato, tá? Ela faz com que o carboidrato demore mais tempo para ser metabolizado, vamos dizer assim, né? E ser distribuído para o corpo, tá? Ele ser absorvido, na verdade, né? Nem metabolizado, absorvido pelo corpo. As fibras elas ajudam a fazer isso, tá bom? Então só para vocês entenderem direitinho sobre isso, a gente vai falar mais aprofundado sobre isso mais na frente. Mas o que eu quero que vocês entendam agora, a fotossíntese é que gera a glicose. A glicose ela não é produzida por todos os seres. A gente sabe que tem seres produtores e seres consumidores. Os seres produtores são aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Então, quais são esses seres produtores capazes de produzir o seu próprio alimento? As algas marinhas, né? E as plantas, os vegetais, né? Eles têm essa capacidade. Claro que algumas bactérias também têm, e tal, mas não é o caso aqui. Mas os vegetais, eles têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da glicose, né? Eles produzem glicose, né? Então, esse próprio alimento que eles produzem é a glicose. E a glicose faz o que nos vegetais, como também nos seres humanos? A principal função da glicose é geração de energia. Energia para a gente fazer as atividades do dia a dia, energia para a gente pensar, energia para a gente poder levantar, a energia para comer, energia para poder aproveitar esses nutrientes dos alimentos, tudo envolve energia. Então, olha a importância da glicose. Sem glicose eu não tenho energia, ou seja, glicose é igual energia. Tá? Então, vamos tentar entender o seguinte. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui na tela, né, de uma árvore e tal, o sol, vocês veem aqui o seguinte, as plantas, elas possuem uma habilidade, né, porque elas têm elas fazem fotossíntese, né, que a síntese é através da luz, então produção através de luz, né, fotossíntese. Elas têm a habilidade, através do sol, utilizarem esses raios solares, né, lá nos cloroplastos delas, e através disso elas conseguem produzir a sua própria energia. Então elas usam a energia do sol temporariamente para conseguir produzir a glicose. Temporariamente, entre aspas, viu, gente? Eu falo assim, para ela produzir essa molécula de glicose, ela usa a energia do sol. Porque, claro, de noite, né, ela tem essa energia acumulada, porém de noite não tem sol. Então ela usa no período, né, que tem o sol, ela usa a energia solar, a energia da luz, né, vamos dizer assim, para poder gerar a molécula de glicose. Então, olha só, ela utiliza H2O, que é água do solo, né? A chuva cai e tal, a árvore puxa através do solo o H2O, que é a molécula de água, e também o gás carbônico, ela puxa da atmosfera. Por isso que o pessoal fala assim, ah, a árvore ela tira poluição, né? As árvores elas retiram a poluição e tal. Na verdade é porque elas retiram gás carbônico da atmosfera. E olha só, se vocês olharem a molécula do gás carbônico, CH, ou desculpa, CO2, gás carbônico. A água é H2O, né? Então, gás carbônico, CO2, água, H2O. Se vocês prestarem atenção aqui na molécula da glicose, né? Depois que o vegetal ele utiliza a luz solar para capturar gás carbônico, para capturar água, o que ele vai fazer agora? Ele tem tudo, a receita do bolo para poder gerar glicose, né? Então veja só, ele puxa CO2, gás carbônico, H2O, monta a molécula C6H12O6, ou seja, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, né? E a partir daí agora eu tenho esse vegetal que ele montou a molécula de glicose que ele vai utilizar para gerar energia para ele. Claro que isso vai acontecer diversas vezes, ele vai montar o dia inteiro, né? A presença da luz ele está montando
moléculas de glicose a partir do gás carbônico e da água. E depois ele vai liberar de volta para a atmosfera o oxigênio. Por que ele libera de volta o oxigênio? Porque na montagem dessa molécula aqui, tem oxigênio aqui, O2, e tem oxigênio aqui. Então, quando ele monta a molécula da glicose, vai sobrar 6 oxigênios, né, dessa molécula aqui. E esse oxigênio ele volta para a atmosfera. Então, veja só que interessante, ó. Ele pega a água do solo, ele pega o gás carbônico da atmosfera, faz a receita do bolo aqui, produz a glicose, ó, 6, está aqui C6, H12, o hidrogênio aqui, O6, ou seja, ele pega várias moléculas de CO2, várias moléculas de H2O e gera a molécula de glicose. E depois que ele gera essa molécula de glicose, vai sobrar 6 oxigênios, que ele vai devolver oxigênio para a atmosfera. Gente, eu estou falando isso para montar uma única molécula de glicose. Para montar uma única molécula de glicose, ele precisa pegar 6 moléculas de CO2 e 6 moléculas de água. Montar o que ele tem que montar aqui, que é a glicose, e sobra 6 oxigênios que ele devolve para a atmosfera, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E aí ficou a glicose montada. O que acontece? Nós, seres humanos, quando comemos vegetais, né? Qualquer vegetal, cenoura, brócolis, frutos diversos, castanhas, qualquer vegetal, a gente consome então essa glicose que a gente não produziu, porque nós somos seres consumidores. Mas quem produziu? A árvore. Então a gente vai consumir essa glicose que esse vegetal produziu. Por isso nós somos seres consumidores. A gente consome já glicose pronta de outros seres, tá? A gente não tem capacidade de produzir glicose. Aliás, temos capacidade de transformar, né? Mas não de produzir. Tipo, a gente pega, por exemplo, o lipídio, consegue transformar em glicose. Pega a proteína, consegue transformar em glicose. Mas nós mesmos não produzimos a nossa glicose. Então vamos lá. A glicose, ela tem uma característica interessante que é o seguinte: ela consegue se unir. E nessa união, ela forma moléculas maiores. Então vamos tentar entender a nossa digestão. O que a nossa digestão faz? Ela pega a glicose na forma grande dela, é, que é chamado de carboidrato, e ela vai transformar esse carboidrato em molécula menor, e menor, e menor. Então ela vai tentar diminuir ao mínimo a molécula para chegar à molécula de glicose. Mas só que veja só, para essa molécula ser montada, ou seja, o carboidrato ser montado, ele passa por fases. Por exemplo, você tem uma glicose. Onde é que está a glicose? Né? A glicose, pessoal, é o carboidrato, vamos dizer assim, né? É o açúcar, entre aspas. A gente usa muito essa palavra açúcar, né? Mas não é bem açúcar. Mas é a glicose, entre aspas, um açúcar ou carboidrato que é produzido, né, através dos vegetais. E, por exemplo, eu tenho a frutose, que o nome já está dizendo, frutose vem da fruta. Né? A glicose, ela vem, por exemplo, do mel de abelha, é, é, alguns frutos, né? Desculpa, frutos não, alguns vegetais, tipo arroz, algumas sementes, né? Então você tem a glicose, tá? Então a glicose é um carboidrato que pode vir de várias fontes, né? A frutose, ela vem da fruta e a galactose, ela vem do leite, né? Então a galactose ela vem do leite. Então vejam só, se eu pegar uma glicose e unir ela a outra glicose, eu formo a maltose. Se eu pegar uma glicose e unir ela a uma frutose, eu formo a sacarose. Se eu pegar uma glicose e unir a uma galactose, eu formo a lactose. Então, a lactose, vocês já sabem que é a união da glicose com a galactose que forma a lactose, que é o leite. Né? Então, a glicose que está presente no leite é chamada de lactose. Quando eu pego uma glicose junto com a glicose, né, a união da glicose, eu tenho maltose. Então, entenda uma coisa. Aqui eu tenho monossacarídeo. A glicose sozinha é um monossacarídeo. A glicose mais glicose tem um disacarídeo, ou glicose mais frutose, dois, né? Disacarídeo. Glicose mais galactose, disacarídeo. No momento em que eu transformo a maltose, a sacarose e a lactose, eu tenho aqui o quê? Um disacarídeo, tá bom? Então, olha só, o disacarídeo é a maltose, sacarose e lactose. Agora, eu posso juntar, né, essas maltose com maltose, sacarose com sacarose, lactose com
lactose, né? E formar os polissacarídeos. Então, veja só, um só monossacarídeo, glicose, frutose e galactose são monossacarídeos, tá bom? Maltose, sacarose e lactose são polissacarídeos, tá bom? Então, são moléculas que vão se unir. Mas só que essas moléculas elas podem se unir mais ainda e formar ainda moléculas ainda maiores, tá bom? Então, vejam só, a partir daí você vai ter então a formação de amido, celulose e glicogênio. O que são amido, celulose e glicogênio? São polissacarídeos, tá bom? Por exemplo, a celulose, ela está nos vegetais, como por exemplo uma folha de alface, né? Uma rúcula, né? Porque a celulose está presente, fazendo a proteção das células vegetais. Não sei se vocês já lembram ainda, né? Celulose ela faz proteção das células vegetais. O amido você vai encontrar muito na batata doce, na mandioca, né? Nos tubérculos no geral, né? E o glicogênio é do ser humano. Então, o ser humano ele guarda a reserva que ele tem de glicose como glicogênio, que ele pode guardar no músculo ou pode guardar no fígado, né? Então, ele guarda principalmente nesses dois locais, tá bom? Então, aqui é só uma breve introdução para vocês entenderem o que é glicose e a gente vai agora começar a passar para a patologia, falar um pouco sobre o porquê que a doença ocorre, né? Então, O que é diabetes, né? O conhecimento da diabetes, ela dá desde os egípcios, lá em 1500 a.C., já descreveram uma doença caracterizada pela passagem de grande quantidade de urina, né? Então, os egípcios, lá em 1500, eles já tinham percebido que algumas pessoas estavam urinando demais e que essas pessoas que urinavam demais, elas tinham fraqueza, elas sentiam um mal-estar, né, que eram os sintomas da diabetes, né? Que é justamente isso, urinar muito, né? A pessoa sentir fome toda hora, a polifagia, que é a pessoa tá sentindo dor de cabeça, a pessoa tá sentindo que não cicatriza tão facilmente as suas feridas, né? Que elas demoram para cicatrizar, que a pessoa desenvolvia algumas outras coisas. Então, geralmente, eles começaram a associar que existiam pessoas que tinham características de fazer quantidade, urinar muito, né? Ficar com sede toda hora e urinar muito. Então, foi a primeira vez que é registrado, né, a diabetes na história, em 1500 a.C. Claro que não tinha o nome de diabetes, né? O grande marco foi a descrição de Arateus, por volta do ano 70 d.C., que ele denominou essa enfermidade de diabetes, né? Ele fez um experimento, né, que ele fez correr através de um sifão, né, uma determinada substância e que era urina, né? E ele colocou, através disso aí, ele conseguiu perceber que a urina da pessoa, através desse experimento, essa urina ela vinha com uma quantidade de glicose aumentada, né? E algumas características também da observação. A pessoa urinava em algum local, juntava formiga naquele local, né? Então, essa classificação, que é chamada a carne do corpo e dos membros se derretia e se convertia em urina, era o que ele acreditava, né? Esse camarada lá no 70 depois de Cristo. Então, ele achava que a pessoa urinava muito porque parte da carne da pessoa, do corpo, ia derretendo e convertia em urina. Por que ele associava isso? Porque é uma das características do diabetes. A pessoa, quando está com diabetes avançada, ela emagrece. Quando ela está no início do diabetes, ela realmente engorda, né? E depois ela emagrece muito rápido, né? Então, emagrecimento que é muito, e aí, muito ruim. E aí, a partir disso aí, ele achou que era a carne da pessoa que ia derretendo e se transformando em urina. Tá? Depois surgiu outras descrições de que em certas pessoas ocorria poliúria, com urina doce e espessa, ou seja, a pessoa urinava muito e com a urina doce e mais espessa, ou seja, uma urina mais concentrada. Tá? Foi outra descrição que foi surgindo também. E depois, por fim, o Dr. Thomas, né, em 1670, observou condições semelhantes, né? E aí ele associou essa condição de urina doce, né, e a condição de urinar muito, e aí ele colocou o nome doce e mel, que quer dizer justamente o nome diabetes mellitus. Mellitus vem de mel e diabetes de doce, tá? Então, diabetes mellitus, doce e mel, tá? Então, aí vem o nome da doença, só para vocês saberem.
Já em 1815, o Dr. Chevreul demonstrou que a presença da glicose que atribuía o tal sabor, o sabor adocicado, né, à urina, tá? Inclusive, só para vocês terem uma curiosidade, os primeiros diagnósticos de diabetes era feito a prova, provava a urina do paciente, né? Então o médico botava o dedinho lá, botava na língua para poder saber se estava adocicado ou não. Claro que eles não entendiam, né, no tempo, o risco que isso poderia ser causado por causa de algumas situações com bactérias e tal, né? Mas isso bem antigamente, tá? Em 1777, o diabetes foi classificado em mellitus insípidos, né, pelo Dr. Frank, né, insípidos justamente pela quantidade, né, de jogar a urina fora, né? Em 1889, descoberto que o pâncreas produzia uma substância capaz de controlar o açúcar no sangue. Então, von Mering e Minkowski, são cientistas alemães, eles descobriram que o pâncreas produzia, liberava, né, a insulina. Eles não sabiam, claro, que era insulina, né? Mas eles descobriram que o pâncreas produzia uma substância capaz de controlar o açúcar no sangue. E aí foi onde começaram o estudo através o estudo sobre a função da insulina, né? Em 1921, a descoberta da insulina por Frederick Banting e Charles Best, né? Descobriram aí a insulina. E aí, a partir daí, foram então começando a ter estudos mais aprofundados sobre o que era diabetes, como ela acontecia e sobre a questão da insulina, inclusive a criação da insulina artificial, vamos colocar assim, né? A exógena, né? Uma insulina produzida fora do corpo, né? E aí foram então associando isso aí, o diabetes ao pâncreas, né? As células beta pancreáticas que produzem, né? A insulina. E aí, a partir daí, então, foi desenvolvendo os estudos que a gente vai estar apresentando para vocês hoje. Em 1955, descoberto o primeiro medicamento oral, né, para diabetes. E em 1966, realizado o primeiro transplante de pâncreas, né, que pode ser também uma solução para o diabetes, né? Já que o pâncreas para de produzir insulina, você coloca um pâncreas novo que produz insulina, está resolvido, né? Em 2004, foi realizado o primeiro transplante de ilhotas de Langerhans, né, que é onde fica as células beta pancreáticas, né, nas ilhotas de Langerhans dentro do pâncreas. E veja só, 194 milhões de pessoas sofrem de diabetes no mundo, 181,4 milhões de diabetes tipo 2 e 5,6 milhões de diabetes no Brasil, né? Ou seja, a gente tem aí 5,2% da população entre 20 e 79 anos, né, com diabetes. Isso são dados mais antigos, tá bom? Aí não acho que você está fora dessa. Existe 6,2 milhões de pessoas que são diabéticas não diagnosticadas. Então, às vezes, você pode até estar tendo já e não sabe, tá? E 41 milhões são considerados como pré-diabéticos, pessoas que já estão em desenvolvimento do diabetes, tá? E segundo a Organização Mundial de Saúde, a previsão é que o número dobre até 2030, tá? Então, é bem alarmante aí, né, o diabetes, e é simplesmente uma questão de cuidar, né? Quais são os tipos mais importantes de diabetes? Existem vários. A gente vai dar uma ênfase ao tipo 2, tá bom? Então, tem o diabetes do tipo 1, que é o diabetes melito insulino resistente, né? O que é esse diabetes melito insulino resistente? Ou, desculpa, insulino dependente, né? É o diabetes tipo 1. A pessoa nasce com um defeito genético na produção de insulina, né, no pâncreas, e esse defeito no gene específico vai fazer com que a pessoa não produza insulina. Ele já vai nascer, né, e vai parar de produzir insulina. Geralmente essa pessoa descobre diabetes tipo 1 logo ali nos períodos iniciais ali da vida, até no máximo ali ainda no período de jovem, geralmente até antes dos 20 anos de idade, né? Ele descobre que tem essa doença, tá? O diabetes tipo 1, que é um diabetes fator genético principalmente, tá? O diabetes do tipo 2, chamado de diabetes mellitus não insulino dependente, por quê? Porque a pessoa, na verdade, produz insulina, né? Então ele vai produzir insulina a vida toda. Quando chega ali a partir dos 35, 40 anos de idade, geralmente a pessoa vai parar de produzir insulina. Por que ele vai parar de produzir insulina? Justamente por causa de fatores, principalmente fatores ambientais. Marcos, tem fator genético? Sim, tem um fator genético. Mas vejam só, o fator genético ele não é o que domina, tá? Então, assim, a pessoa tem fator genético e vai desenvolver diabetes. Não. Se ele tem fator genético e ele é uma pessoa que cuida bem da saúde, faz atividade física, se alimenta de forma adequada, né? E faz todas as outras coisas que a gente sabe que pode prevenir o diabetes, se ele fizer isso, ele não vai desenvolver o diabetes. Agora,
ele tem fator genético e ainda assim, o fator ambiental, que é a alimentação, a atividade física, ele não cuida disso, o que vai acontecer? Ele pode sim desenvolver o diabetes, tá? Ah, Marcos, mas ele não tem fatores genéticos, mas também pode desenvolver diabetes, tá bom? O diabetes não está associado unicamente a fator genético. O fator genético ele existe e o fator ambiental é como se fosse um gatilho que faz com que a pessoa desenvolva diabetes, tá bom? E tem diabetes associado, por exemplo, a outras doenças, né? Defeitos genéticos na função da célula, né? Inclui MOD, no caso aí, pessoas que desenvolvem uma doença na própria célula beta-pancreática, onde ela vai deixar de produzir insulina, defeitos genéticos na ação da insulina. Então, a insulina pode ser fabricada de forma errônea, de forma errada, vamos dizer assim, com um defeito genético, e esse defeito genético vai fazer com que essa insulina não faça a função dela no organismo, né? Ela é uma chamada de resistência à insulina. É como se a insulina não fizesse a função que ela deveria fazer de forma adequada, tá? Doença do pâncreas exócrino, né? Então, pode também estar sendo associado à doença do pâncreas também. Endocrinopatias, ou seja, doenças do sistema endócrino, né? Também pode estar associada a isso. Induzida quimicamente ou por drogas, né? Então, as drogas também elas podem desenvolver o diabetes, inclusive temporário, né? Você tem diabetes naquele momento ali, depois passa. Algumas infecções também, né? Por exemplo, doenças pancreáticas como câncer de cabeça de pâncreas, é, é, como algumas doenças que podem também estar, né, acometendo o pâncreas, como pancreatite aguda, pancreatite crônica, né, podem também estar desenvolvendo temporariamente ou definitivo a diabetes, tá? Formas incomuns de diabetes imunomediado, né, ou seja, por algum tipo de imunomediado é por algum tipo de resistência ao próprio corpo, do próprio corpo, por exemplo, pessoas que têm algumas doenças autoimunes, né? Diabetes autoimune, que é justamente quando o corpo, o próprio corpo, ataca, né? O pâncreas, ou as células beta-pancreáticas, ou a insulina, né? E aí você tem aí uma chamada diabetes imunomediada, tá? Também por algumas medicações e tal, pode ser induzida a diabetes. E outras síndromes associadas a diabetes mellitus, né? Tem várias aí diferentes. Então, diabetes não é causada só genética e alimentação. Tem outras causas. E tem o diabetes gestacional, né? Que geralmente acontece nas mulheres gestantes, tá? Vai acontecer nas mulheres gestantes. Então, olha só. Então, a gente vai dar ênfase principalmente ao diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então, olha só. Diabetes mellitus tipo 1, vamos ver a etiologia, né? Vou chamar também de insulino dependente. Como a gente falou, é uma doença que tem vários genes, ou poligênica, né? Ela tem vários genes que pode estar causando, ocasionando essa doença. Vários fatores ambientais, né? Também vai estar envolvido. Esses fatores ambientais, na verdade, assim, a pessoa vai desenvolver a doença de qualquer forma, tá? A diferença no diabetes tipo 1 é que a pessoa, a diferença do diabetes tipo 1 é que a pessoa, ela vai desenvolver a doença mesmo com fator ambiental ou não. A diferença é que o fator ambiental só faz isso acontecer de forma mais rápida ou não, tá? Então, geralmente a pessoa vai desenvolver o diabetes do tipo 1 ali na adolescência, na fase jovem inicial ali, até os 20 anos de idade, né? Por quê? Porque hoje, desculpa, é uma doença poligênica, ou seja, vem de fatores genéticos, vários fatores genéticos, né? De vários genes, e o fator ambiental ele vai ajudar a desenvolver, mas o fator genético é o mais importante, tá? Então, o que vai acontecer? Esses fatores genéticos eles vão fazer uma destruição autoimune das células beta das ilhotas pancreáticas. Então, ela funciona, diabetes tipo 1 como tem um erro no gene, esse gene ele vai fazer com que aconteça uma autodestruição das células beta nas ilhotas pancreáticas, e aí não produz mais insulina, tá? Então, geralmente a pessoa ali, quando nasce, não vai desenvolver isso, com o tempo vai ficando um pouquinho mais velha ali, mas antes dos 20 anos acontece isso aí, tá bom? Então, geralmente acontece no início ali na infância até a vida adulta, tá? Já o tipo 2, chamado de não insulino dependente, corresponde a 90% de todos os casos de diabetes, ou seja, a maioria dos casos é o diabetes tipo 2, que é uma coisa evitável, né? 60 a 90% dos portadores da doença são obesos, né?
principalmente aquela pessoa que tem um aumento de peso abdominal, né? Circunferência da região do abdômen, barriga, né? Aquela barriga grande, a pessoa às vezes até magra, mas a barriga grande, tá? E mais comum entre pessoas com idade acima dos 40 anos de idade, tipo 2, tá? Geralmente ali 35 anos em diante, mas é mais comum a partir dos 40 anos de idade, tá? É uma doença também poligênica ou multifatorial, né? Ela tem, ela tem vários fatores, tá? Então veja só, dizem, eu estava vendo um estudo falando sobre diabetes, que o principal causa do diabetes não é o carboidrato. Olha só que interessante. A principal causa do diabetes é justamente os lipídios, comida com gordura, tá? Principalmente esses alimentos embutidos, enlatados, produzidos, né, de uma forma pelo homem, né? A glicose, ela entra como um fator também importantíssimo, mas justamente o lipídio, ele que tem essa principal característica. Primeiro, porque foi feito pesquisas recentes e descobriram que o principal causador do diabetes, na verdade, é um lipídio, né? Vamos colocar assim, um lipídio, um esfingolipídio, chamado ceramida. Vocês devem ter visto falar já disso aí no creme de cabelo de vocês, né? A ceramida é importante no nosso corpo, o nosso corpo precisa. Mas quando a gente come muito desses alimentos industrializados, ricos em lipídios, né, o colesterol ou gordura saturada, ele consegue produzir no corpo uma quantidade muito alta de esfingolipídios, principalmente a ceramida, tá bom? E aí a ceramida ela causa um processo inflamatório no fígado, nas células do pâncreas, tá? Então hoje já estão associando a diabetes muito mais a essa característica que eu acabei de falar para vocês, os lipídios, do que a própria, vamos dizer assim, o próprio carboidrato em si, tá bom? Então, isso é bem interessante essa pesquisa. Inclusive, por causa dessa pesquisa, estão desenvolvendo aí outros métodos tratativos, não esses convencionais que a gente usa hoje em dia, né? Essas medicações que a gente utiliza para diabetes, né? Estão sendo modificados, né? A partir disso aí, esse pensamento do tratamento. Ainda está em estudo, tá bom? Os motivos genéticos ainda não são bem compreendidos, né? Então, se acredita que a pessoa tem a probabilidade genética e quando você entra com fatores ambientais, né, vai fazer com que isso aconteça. Então, suscetibilidade genética e fatores ambientais são as principais aí causas, né? Então, olha só, vamos entender um pouquinho do diabetes. O diabetes é uma doença multifatorial, tem vários fatores que tem como sua característica geral a elevação do açúcar ou glicose no sangue. Quando eu falar de açúcar, pessoal, eu quero que vocês entendam que sempre estou falando de glicose, de carboidrato. Tá? Às vezes eu boto açúcar porque eu sei que aqui a gente tem vários tipos de pessoas com níveis diferentes de informação, né? Alguns é nível técnico, alguns estão começando, alguns só por curiosidade estão assistindo. Então, é uma disfunção da glândula chamada pâncreas, tá? Que perde a capacidade de produzir o hormônio chamado insulina, de forma parcial ou total. Tá? Então, entenda o seguinte: quanto menos insulina o pâncreas produz, mais alta vai ser a glicose no sangue. Por quê? Porque o pâncreas ele tem uma função importantíssima. Qual é essa função do pâncreas? É de produzir insulina, e essa insulina tem uma função mais importante ainda, que é de fazer com que a glicose entre para dentro da célula. Vamos tentar entender o seguinte: o corpo se alimenta principalmente de duas substâncias. A primeira é o açúcar, que dentro do organismo é chamado de glicose, tá? Que está presente nos alimentos no geral, como a gente já sabe. Tá? A segunda substância é o oxigênio, que está presente no ar em que respiramos. Então, veja só, se eu pegar a glicose e juntar com oxigênio dentro das células, elas vão lá para as mitocôndrias das células e vão produzir energia. Tá? Então, energia para quê? Olha só, o açúcar, a glicose e o oxigênio são transformados pelo sangue e distribuídos para todos os órgãos e células do corpo, né? São transportados, desculpa, pelo sangue. Então, a glicose, ela vem através do que a gente come e o oxigênio vem através da nossa respiração. E as células vão pegar essa glicose e esse oxigênio e transformar em energia, tá?
Para que tudo isso aconteça, o açúcar ou glicose, carboidrato, que é a mesma coisa, tá bom? Que está no sangue, precisa passar para dentro da célula. E para isso, né, como o açúcar não consegue passar sozinho para dentro da célula, ela precisa utilizar um transportador ou um ativador de receptores da glicose nas células que é chamado de insulina. Para vocês entenderem melhor isso, vou contar para vocês uma historiazinha. Vamos dizer que, por acaso, vocês alguém vai na casa de vocês à noite, né? Vocês não me, por exemplo, vamos dizer que eu vou na casa de vocês à noite. Eu sou o professor Marcos, mas vocês não me conhecem. Vamos colocar assim, né? Nenhum de vocês me conhece. Eu chego na casa de vocês, bato na porta de noite e falo para vocês assim, para um de vocês, na casa de vocês aí, né? Falo assim, ó, Sandra, tô aqui na sua porta, meu nome é Marcos. É, eu tô com um amigo aqui também, gente boa e tal. Vamos dizer que seja a glicose e a insulina, né? Eu sou a insulina e meu amigo é a glicose, tá bom? Eu falo, ô Sandra, Sandra seria quem? A célula, né? Então eu chego na porta da casa da Sandra e falo, ô Sandra, célula, ô célula, eu tô aqui na porta, eu tô trazendo aqui, eu sou insulina, eu tô batendo na sua porta, eu quero que você abra para poder entrar a glicose. Mas só que a Sandra, ela não conhece a glicose. Então vamos dizer que a glicose vá sozinha na casa da Sandra e chega lá e fala assim, ó, Sandra, estou batendo aqui na porta, Sandra, eu sou a glicose, eu sou importante para você. Se eu entrar aí, eu vou gerar energia para sua casa, para sua célula, vou gerar, vou fazer com que todos os metabolismos ocorram na sua célula, com que a célula funcione legal, que o corpo como um todo funcione legal. Mas para isso eu preciso entrar. Mas só que é tarde da noite, a Sandra medrosa, não está com medo, não vai deixar a glicose entrar, e ela vai fazer o quê? Não, eu não te conheço. Ah, mas eu sou gente boa, eu vou entrar e vou fazer tudo de bom na sua casa. Não, mas eu não te conheço, não vou deixar você entrar. E aí o que vai acontecer? A glicose vai ficar do lado de fora. Agora, vamos dizer que a Sandra me conheça. Eu sou muito amigo da Sandra. E aí eu sou a insulina. E meu amigo glicose, tá? A Sandra não conhece meu amigo glicose, né? Então a Sandra é a célula. Vamos lá. Eu chego na célula, eu sou insulina, chego na célula, bato na porta, Sandra, tudo bom? Aqui que tá falando é Marcos, professor Marcos, eu fui seu professor, assim, assim, assim. A Sandra, professor Marcos, como é que o senhor tá? Vai lá, vai abrir a porta, me conhece, né? Como é que o senhor tá? Tudo bem? Entra aí e tal. Fala, ó, é o seguinte, eu tô trazendo um amigo comigo. O nome dele é Glicose, tá aqui do meu lado e tal, ele é gente boa e ele vai vir fazer uma coisa muito boa aqui dentro da sua casa e tal, vai transformar aqui, vai gerar energia. Aí a Sandra, ah, que ótimo, pode entrar, Glicose. Por que que ela vai deixar entrar? Porque a insulina, que no caso sou eu, Marcos, sou conhecido da Sandra, que é a célula. Então ela vai permitir eu entrar. Vamos colocar isso agora no sistema do corpo, né? O que que vai acontecer? A célula, ela não reconhece diretamente a glicose. A glicose não vai conseguir entrar na célula de cara. A célula, só para vocês saberem, ela tem uma membrana, né? E a célula tem essa membrana, né? A membrana plasmática. Vocês já viram isso no ensino médio de vocês lá no início que vocês estudaram. A membrana, e essa membrana, ela protege a célula de entrar o que a célula não permite. Então, quem faz com que a célula permita a entrada da glicose é a insulina. A insulina vai vir, ela vai tocar os receptores da célula, e tocando os receptores da célula, se encaixando naquele sistema chave-fechadura que a gente vê falar tanto nas faculdades aí, né? Ou seja, tem um encaixe perfeito da insulina com a célula, e nesse encaixe a célula fala assim: ah, vou permitir a entrada da glicose, tá bom? E aí a glicose consegue entrar. Se não existir insulina, ou se a insulina for pouca no corpo, o que vai acontecer? A glicose não consegue entrar dentro da célula. Então, quanto menos insulina eu tenho, mais glicose fica fora da célula. E se a glicose está fora da célula, ela está onde? Dentro da corrente sanguínea. Então, a glicose dentro da corrente sanguínea é o que ocasiona o diabetes. O aumento de glicose dentro da corrente sanguínea. Por quê? Porque não tem insulina suficiente para colocar toda a glicose para dentro do corpo. Então, veja só, o pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. A quantidade de insulina produzida vai depender da quantidade de glicose que eu como, ou açúcar, ou carboidrato, tá? Quanto mais glicose ou carboidrato a gente come, mais o pâncreas tem que trabalhar. Então, veja só,
Qual é o problema em si do diabetes? É que eu como quantidades excessivas de carboidrato de uma vez só, né? Vou lá e pego aquele pão gigantesco, aquele bolo grande, enorme, com vários pedaços dele de uma vez só, sendo que eu poderia comer ele, né, em quantidades menores durante o dia. E para eu comer em grande quantidade, eu causo um pico glicêmico, ou seja, uma quantidade muito alta de glicose liberada dentro da corrente sanguínea. E aí o pâncreas tem que se virar para produzir insulina suficiente para toda essa glicose, tá? Vamos tentar entender isso de uma forma mais simples. Vou colocar isso para vocês de uma forma mais simples. Por exemplo, alguém chega para você e pergunta assim: o que que causa mais pico glicêmico? O que que tem mais quantidade de carboidrato? Um arroz integral ou um arroz branco? A tendência das pessoas é responder o seguinte: o que tem mais carboidrato é o açúcar, ou glicose, né? O que tem mais é o arroz branco. Não, na verdade não é o arroz branco, é o arroz integral. Aí você fala: epa, Marcos, esperei. Você está querendo me dizer que o arroz branco ele é menos prejudicial que o arroz integral, porque o arroz integral tem mais carboidrato? Não, o nome já está dizendo, arroz integral. Ele é um arroz íntegro. Ele, além de ter tudo que o arroz branco tem, porque dentro dele existe o arroz, né? O arroz integral ele tem aquela capa por cima, uma capazinha escura que vocês veem no arroz integral, que é justamente ali é muito rica em fibra. Então veja só, qual a diferença do integral para o que não é integral? A diferença, gente, é que no integral possui a fibra. A fibra ela retarda, ela diminui a velocidade de digestão e absorção do carboidrato. Então, quando eu como arroz integral, não quer dizer que eu estou comendo menos carboidrato. O que quer dizer é que eu estou consumindo um carboidrato com fibra. Consequentemente, essa fibra vai retardar o metabolismo, a absorção, né, desse carboidrato e, consequentemente, vai diminuir o pico glicêmico, porque essa glicose ela não vai entrar rápido de vez. Né? Agora, eu vou lá e como arroz branco ou macarrão, macarronada, cheia de creme de leite, cheia de várias outras coisas que a gente coloca, às vezes para incrementar e tal. O que acontece? Eu faço uma bomba de um pico muito alto no meu sangue de carboidrato. Esse carboidrato entra todo de uma vez. E aí o pâncreas tem que se virar para produzir toda essa insulina de uma vez também. Entenderam a diferença do branco e o integral? Então, quando eu como frutas, quando eu como vegetais, eu sempre vou ter ali uma molécula importante, né, que é a fibra. E essa fibra presente nesse alimento natural, integral, né, ele vai consequentemente fazer um retardo desse metabolismo. E aí, claro, eu tenho mais vantagem com isso, porque o carboidrato não entra de vez, né, a glicose não entra de vez, e, consequentemente, eu não desenvolvo diabetes, né, alimentando de alimentos integrais, porque não vai dar o pico glicêmico, tá? E o pico glicêmico é que justamente causa um prejuízo ao pâncreas, porque o pico glicêmico vai fazer com que o pâncreas sobrecarregue produzindo insulina, e quando você é novo, beleza, o pâncreas ele consegue fazer isso, né? Mas quando você passa dos 35, 40 anos de idade, aí o seu pâncreas ele não consegue mais fazer isso de uma forma tão forte, tão, né? Claro que é associado também ao lipídio que eu falei para vocês, as ceramidas, né? Tudo isso está envolvido. Porque não sei se vocês sabem, a glicose que a gente come em excesso vai transformar em lipídio. Ela vai ser guardada. Então, tudo que eu como em excesso, por exemplo, eu como muito carboidrato, o meu músculo e meu fígado vai fazer a reserva com formato de glicogênio, e depois que ele faz essa reserva, ele vai, consequentemente, ter já a reserva suficiente, vai ter lá tudo que ele precisa e começa a sobrar no organismo. Não tem mais onde ele guardar essa reserva. O que ele vai fazer? Transformar isso em lipídio e armazenar. E aí esse lipídio começa a fazer com que você comece a criar peso abdominal, né? A barriga começa a ter aumento de peso no abdômen, principalmente na região abdominal, né? Então vejam só, quanto mais o seu corpo, né, coloca açúcar para dentro, glicose para dentro, mais o pâncreas vai ter que trabalhar, tá bom? Mas aí quando você está mais velho, o pâncreas não vai conseguir mais fazer isso, e aí, por causa de também a vida toda você fazendo, né, comendo carboidratos, principalmente carboidratos simples, gente. O que é carboidrato simples? Esses carboidratos refinados,
né? Biscoito, bolacha recheada, miojo, esses macarrão, açúcar. Você tem que entender que não é só açúcar. O pessoal fala, diabetes é açúcar. Não, é os carboidratos, tá? Então, quando você come a fruta, você tem ali junto a fibra, então demora mais o metabolismo, tá? Então, a importância disso aí. Então, o diabetes acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. E sem insulina, a glicose não entra na célula. Enquanto as células morrem por falta de glicose e energia, o sangue se transforma, entre aspas, né, num melado, ou seja, numa substância cheia de glicose. E essa glicose não pode entrar na célula. Isso vai causar hiperglicemia, né? Que é por aí que a gente consegue tirar o diagnóstico para o diabetes, a partir dessa glicose tão alta, a hiperglicemia, tá? Então, olha só, continuando. Através dos anos e dos erros, principalmente na alimentação, a insulina vai aumentando no sangue, né? E aí isso parece mais a capacidade dessa insulina que vai aumentando no sangue, vai diminuindo. Então é como se você fizesse insulinas defeituosas, tá? E essa insulina ela vai perdendo, chama de resistência à insulina. Então essa insulina vai perdendo a função de passar a glicose para dentro da célula, né? Então, cada vez mais o pâncreas tem que produzir mais insulina, porque já que a insulina não está fazendo toda a função dela, o pâncreas tem que produzir mais ainda, até o pâncreas deixar de produzir insulina. Entre aspas, é como se o pâncreas cansasse, né? Ele deixa de produzir insulina, tá? É, entre aspas, viu, gente? Cansado é só uma forma de falar, tá? Então, quanto menos insulina vai produzindo, mais a glicose vai aumentando, mais aumentando a hiperglicemia, né? E aí, quais são os sintomas quando a pessoa começa a ter isso? Primeiro, que ela tem muita fome, isso é chamado de polifagia, né? No diabetes tipo 1 ou tipo 2, descontrolado, a pessoa tem perda de peso, tá? Então, olha só, no início do diabetes, a pessoa tem muita fome, polifagia, né? Desculpa, a pessoa, os sintomas, ela tem muita fome, chamada de polifagia, e no diabetes tipo 1 ou tipo 2 descontrolado, ela perde peso, emagrece. Já no tipo 2, ela ganha peso. No tipo 2, ainda quando ela está na fase inicial ou controlada, tá? Poliúria, que é a vontade de urinar diversas vezes, né? E essa urina vem adocicada, tá? Claro que ninguém vai ficar experimentando, mas é uma característica da urina, porque a pessoa começa a liberar glicose pela urina, né? É uma forma que o corpo tem de liberar essa glicose que tem excesso na corrente sanguínea. Então a forma é, gerar sede na pessoa, para a pessoa beber muita água, para a pessoa urinar mais vezes, e essa sede, e urinando mais vezes, a pessoa elimina a urina, através da urina elimina a glicose, tá? Então veja só, quanto é que essa glicose é eliminada pela urina? A partir de 180 miligramas por decilitro no sangue. Então, se a pessoa está com mais de 180 miligramas ou miligramas de glicose no sangue, geralmente é um limiar, né? É a quantidade que o corpo deixa ficar, vamos dizer assim, né? De glicose na urina. Passou disso, ele já começa a liberar um pouco dessa glicose pela urina. Então, o máximo limiar no sangue é de 180. Até 180, geralmente a pessoa não libera ainda glicose pela urina. A partir acima de 180 no sangue de glicose, miligramas por decilitro, a pessoa começa a liberar na urina a glicose, tá? Então, geralmente o pessoal que trabalha no laboratório, né, quando você vê uma urina com a pessoa liberando glicose na urina, ou glicosúria, né, justamente está relacionado a essa glicose estar acima de 180, né? Então, também vai causar mudança de humor, fraqueza, cansaço físico, né? Por quê? Porque a glicose é que gera energia junto com o oxigênio. A gente viu isso lá atrás já, né? Então, se a pessoa não tem glicose entrando na célula, a glicose fica no sangue, né? E não gera energia dentro da célula. E aí a pessoa fica com cansaço, fraqueza, dificuldade para poder cicatrizar, né? Aí começa a desenvolver outras doenças, porque os vasos sanguíneos ficam mais sensíveis, ficam mais frágeis, porque a glicose e o oxigênio é que geram energia para esse vaso sanguíneo, né? Então, esse vaso sanguíneo, as células desse vaso não têm energia suficiente, esses vasos ficam mais fáceis de ser rompidos, então aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC e etc, né? Além disso, a pessoa sente também muita sede, tá? É um mecanismo que o corpo utiliza para tentar eliminar essa glicose. Aí, depois pode aparecer lesões nas pernas ou nos pés de difícil cicatrização, infecções frequentes na pele, urina e nas genitais também, tá? E alterações visuais,
né? E também náuseas e vômitos. Então a pessoa já começa a enxergar um pouco mais ruim, começa a aparecer infecções frequentes na pele, urina e na genital, né? E lesões com dificuldade para cicatrizar, tá? Continuando. Então, olha só, ao contrário da hiperglicemia, que é o número elevado, né, o aumento significativo de glicose na urina, qual é esse valor, gente? É entre 60 e 99. É chamado de hiperglicemia. A hipoglicemia é com valores abaixo de 60. Tá? Então, uma pessoa normal ela apresenta de 60 a 99 miligramas por decilitro de, é, é, de urina, desculpa, de glicose na urina, no sangue, tá? De glicose no sangue. Uma pessoa com hipoglicemia apresenta menos que 60, né, miligramas por decilitro de glicose no sangue. E uma pessoa com hiperglicemia, ela apresenta acima de 99, tá? De glicose, tá? Então, o termo hipoglicemia é utilizado para dizer que o nível de glicose no sangue está baixo, que também é comum em qualquer tipo de diabetes. Por quê? Principalmente quando a pessoa faz um uso errado do hipoglicemiante ou da insulina, né? A pessoa toma as medicações fora do horário, toma medicação, tipo assim, a pessoa não comeu e toma medicação. Então a medicação que é a insulina, né? Essa medicação ela vai fazer com que a glicose entre para dentro da célula e a pessoa fique sem glicose no sangue, tá? Então isso é arriscado também. E só para vocês terem noção, a hipoglicemia ela é muito mais perigosa do que a hiperglicemia. Ela mata com muito mais facilidade. Porque a hiperglicemia tem todos os sintomas que a gente já viu, mas a hiperglicemia, ela geralmente não vai causar na pessoa é, assim, a morte de forma tão fácil, tão rápida, né? E a hipoglicemia causa isso sim, né? Então, olha só, os sintomas da hipoglicemia, que é a glicose baixa: tremores, tontura, suor frio, fraqueza, sensação de desmaio, palidez, fome muito intensa, dor de cabeça, alterações do nível de consciência e convulsões. Então, leva a pessoa à morte de forma rápida, a hipoglicemia, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, algumas características de hiperglicemia e hipoglicemia. Por exemplo, os sintomas, né? Tem vários sintomas aí, por exemplo, os sintomas no início, né? Ali da diabetes ou da hipo e da hiperglicemia, a gente vai dar uma comparada aqui agora para vocês olharem. Então, geralmente a hiperglicemia ela é de início lento, né? A pessoa vai apresentando sintomas de forma lenta, tal, aí descobre, vai lá, toma uma medicação, faz algum tratamento em hospital, baixa a glicemia e resolve. A hipoglicemia, o problema dela é que é de forma súbita, o início dela é muito súbito. Então, geralmente, quando a pessoa tem uma crise hipoglicêmica, se ela não tratar logo disso, não resolver logo isso, ela pode chegar a óbito muito rápido. A sede. Na hiperglicemia, a sede é intensa. Na hipoglicemia, não se altera, é inalterada essa sede, né? Por que a sede é intensa na hiperglicemia? Porque o corpo está querendo água para poder tentar fazer com que o rim elimine parte dessa glicose pela urina, tá bom? Geralmente, a urina na hiperglicemia é abundante, na hipoglicemia não muda em nada. Fome. Na hiperglicemia, a pessoa sente muita fome, e na hipoglicemia ela pode sentir muita fome e também está normal. Tá? Perda de peso é muito frequente na hiperglicemia, e na hipoglicemia não existe perda de peso. A pele, geralmente na hiperglicemia fica uma pele seca, porque as células não estão recebendo nutrientes necessários, porque tem pouca glicemia, ou pouca insulina, né, como eu falei para vocês. E a hipoglicemia fica normal ou úmida, tá? Mucosa da boca são seca e na hipoglicemia a mucosa fica normal. Suores, na hiperglicemia ausente, na hipoglicemia frequentes e frios. Tremores são ausentes na hiperglicemia e são muito frequentes na hipoglicemia. Fraqueza é presente na hiperglicemia e presente ou ausente pode também não aparecer na hipoglicemia. O cansaço é presente na hiperglicemia, a pessoa sente muito cansaço, e na hipoglicemia também ela vai sentir cansaço. A glicose no sangue, geralmente na hiperglicemia, vai estar maior que 200, lembrando que a referência é de 60 a 99, acima de 99 você já tem um aumento da glicemia, mas o dado, a palavra hiperglicemia é usada para glicemia maior que 200. Por quê? Porque no dia a dia, quando eu como, pode essa glicemia chegar até próximo de 200. Tranquilo, eu vou lá e como um prato de arroz, feijão, macarrão, tal, não sei o quê.
a glicemia vai lá para cima. Então não é uma hiperglicemia porque é uma glicemia que aumentou de forma fisiológica, porque eu precisei me alimentar. Mas depois ela volta para menor que 99, tá? Na pessoa normal. Então, a glicose no sangue na hiperglicemia é maior que 200. Já na hipoglicemia, ela é menor, desculpa, viu, gente, que 60 miligramas por decilitro, tá? Tá errado isso, maior é menor, tá? Depois eu vou ajustar isso aí. O hálito cetônico na hiperglicemia pode ser presente ou ausente, e hipoglicemia ele é ausente. O que é hálito cetônico? Eu vou explicar sobre isso aqui. Tenham atenção para você entender isso. Vamos lá. O que eu quero que vocês tenham atenção em relação ao hálito cetônico? Quando é que a pessoa desenvolve corpos cetônicos no corpo? O que são corpos cetônicos? Gente, quando você vai, por exemplo, no laboratório fazer exame de urina, você pode apresentar corpos cetônicos na urina, porque, por exemplo, você fez um jejum muito prolongado, você fez uma atividade física muito forçada antes de vir fazer a coleta da urina, né? Então você pode ter presença de corpos cetônicos na urina. E esses corpos cetônicos, eles vêm de onde? Né? Essa cetonúria, ela pode acontecer de onde? Né? Veja só, os corpos cetônicos, eles são liberados a partir da degradação do lipídio. Então, eu fiquei em jejum prolongado, fiz uma atividade física intensa, usei minha reserva de glicose, né? A partir da hora que eu usei essa reserva de glicose, meu corpo tem que tirar a glicose de algum lugar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar usar as reservas de glicose que tem no meu corpo, né? Que é o glicogênio, né? Que está no fígado, que está no músculo. Mas só que isso aí também pode acabar, né? Essa glicose, esse glicogênio pode também terminar essa reserva, vamos dizer assim. Aí o corpo vai fazer o quê quando ele acaba essa reserva? Ele vai ter que transformar lipídio em glicose. Como é que ele faz isso? Ele vai pegar a molécula de lipídio, vai quebrar a molécula de lipídio, né, transformando ela em glicose. Mas só que vai sobrar algo. Ele transforma ela em glicose, mas só que o lipídio a gente sabe que é uma molécula que tem mais átomos, né, ele é uma molécula maior do que a molécula da glicose. Então esse lipídio ele vai ser quebrado em glicose, vai ser transformado em glicose, mas só que vai sobrar os corpos cetônicos. Que acontece quando a pessoa faz jejum prolongado, que precisa utilizar lipídio, ou quando a pessoa faz uma atividade física muito intensa, que também vai precisar usar lipídio. Mas por que pode aparecer hálito cetônico, corpos cetônicos, ou presença de cetose, cetoacidose, né, diabética, num paciente com hiperglicemia? Porque ele tem muita glicose, não tem? Vamos tentar entender. Então, assim, quando é que o corpo, eu falei para vocês que o corpo precisa gerar, quebrar lipídio para gerar glicose, quando não tem mais glicemia, não tem mais glicose, né? Mas só que a hiperglicemia é o exagero, é um número elevado de glicose. Por que ele precisaria quebrar lipídio, sendo que já tem glicose, né? A questão, pessoal, é que para o nosso corpo, por mais que tenha tanta glicose, né, esteja acima de 200, 300, 400, 500, tem muita glicose, mas o corpo está reclamando, as células estão reclamando porque elas não têm glicose entrando nelas. Por que essa glicemia está alta? Porque não tem insulina. Se não tem insulina, não tem glicose entrando dentro da célula. Se a glicose não entra dentro da célula, consequentemente vai estar acontecendo algo interessante. A célula está clamando, liberando sinais químicos o tempo todo, dizendo: estou sem glicose, estou fraca, estou desnutrida, entre aspas, né? Estou sem gerar energia. O que o corpo faz? O cérebro, como resposta, o corpo, como resposta, ele faz com que o lipídio seja quebrado. Por isso que a pessoa em estágio avançado de diabetes, ela não engorda, ela emagrece. Porque ela começa a queimar, começa a usar reservas lipídicas para gerar glicose. Por mais que o corpo esteja lotado de glicose, com hiperglicemia, o sangue lotado de glicemia, mas a célula está sinalizando que não tem glicose para ela. E aí acontece uma coisa que ainda é pior. Começa a quebrar a reserva de lipídio para transformar em glicose e aumenta ainda mais a hiperglicemia. Aumenta ainda mais a glicose no corpo. Né? E aí a pessoa com diabetes descontrolado, descompensado, ele vai ter hálito cetônico ou cetoacidose diabética, né? Justamente causado pelo aumento da produção ou pelo aumento da transformação de lipídio em glicose. E aí o que vai sobrar dessa molécula de lipídio são corpos cetônicos, ele vai aumentar. Né? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Então, não é por causa da falta de glicose no sangue, mas a falta de glicose dentro da célula. E essa falta de glicose dentro da célula vai ocasionar essa quebra da molécula de lipídio.
que vai causar o aumento de corpos cetônicos, tá? Então, olha só, como é que é feito o diagnóstico de diabetes, tá? Tem gente que acha que o diagnóstico de diabetes é simplesmente deu uma glicose alta, hiperglicemia. Ah, a pessoa deu glicose acima de 99 já é diabético. Ah, acima de 200 já é diabético. Não. Existem critérios para fazer o diagnóstico de diabetes. E atualmente três critérios são definidos pela Organização Mundial de Saúde e também pela Sociedade, né, Americana de Diabetes e Sociedade Brasileira de Diabetes, para o diagnóstico para o diabetes, tá bom, Felitos? Qual é? Primeiro, você tem que ter sintomas, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso sem causa aparente, né? Então, essa é a parte clínica. Então, o paciente vai chegar se queixando na parte clínica de estar sentindo esses sintomas, né? Aí, a partir daí, você vai acender a luzinha para o diabetes e aí você vai pedir exames. Então, você pode pedir um exame, né, de glicemia causal, ou seja, glicemia aleatória, sem ser em jejum, tá? E se der acima de 200, você já sabe que é um provável quadro de diabetes, né? Mas só que veja só porque deu acima de 200, você já vai dizer que é diabetes? Não. O que se preconiza é que seja feito uma outra coleta em um outro dia. Então, por exemplo, a pessoa chegou com glicemia em jejum de 126 miligramas por decilitro, porque dizem o seguinte, entre 99 e 126 chamam de pré-diabético. Isso não existe mais, essa palavra não é nem utilizada mais hoje em dia, né? É uma pessoa que está começando a desenvolver diabetes, chamam de pré-diabético. Né? Por que, que não é mais chamado de pré-diabético? Porque é reversível, tá? Uma pessoa com glicemia entre 99 e 125, essa glicemia dele, essa diabetes inicial, ela ainda pode ser revertida, reversível, tá? Se a pessoa mudar os hábitos e tal, pode ser que ela não desenvolva diabetes, tá bom? Então, veja só, a glicemia em jejum, né, geralmente acima de 126, né, miligramas por decilitro, vai ser já um alerta. Então, deu isso, você vai fazer o quê? Pedir novamente essa glicemia em jejum, né? E aí vai ver se deu alto novamente. Aí você já vai pedir também glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75 de glicose acima de 200 ml. Então, assim, o que é essa glicemia de 2 horas pós-sobrecarga? Você vai tomar um negócio chamado destrozol. O que é destrozol? O destrozol, ele é uma glicose, né? Então, a gente vai usar 75 gramas de destrozol, que é a glicose, e quando você fizer, após 2 horas que a pessoa tomar esse destrozol, essa glicose, 2 horas depois você vai fazer a coleta do sangue dela e vai fazer o exame de sangue dela, de glicose. Se essa glicose, depois de 2 horas, der acima de 200, essa pessoa tem diabetes, tá? Então, você não usa só um critério, você tem que ver se a pessoa tem sintomas, a clínica, né, para diabetes, se a glicemia casual dela, coletada em qualquer horário, assim, deu acima de 200, se a de jejum deu acima de 126 miligramas por decilitro, e se a glicemia, após 2 horas, depois que você dá a glicose para a pessoa, essa glicemia ainda dá acima de 200, tá? Então, esses critérios são válidos quanto as dosagens são repetidas e confirmadas em dias diferentes. Então, veja só, não é apenas uma vez. Você fez uma vez e você deu e pronto, já tem diabetes. Não. Você pode fazer também, você tem que fazer, na verdade, em dias diferentes. Você fez um dia, deu um valor, beleza. Daqui 2, 3 dias para frente, você faz novamente e vê se o valor vai dar parecido ou repete, tá? Se deu, aí você diagnostica a pessoa com diabetes. Por quê? Porque existem algumas outras coisas, né, que aumentam a glicose de forma temporária, tá? Então, tem várias coisas que podem aumentar de forma temporária a glicose. Então, um tratamento com alguma medicação que você está fazendo, às vezes o paciente não respeitou o jejum ou a alimentação daquele dia dele, foi uma alimentação muito copiosa, muito rica em carboidratos, muito rica em lipídios, né? Uma alimentação muito pesada. Às vezes ele se alimentou 1 hora da manhã e foi fazer o exame 7 horas da manhã, não deu tempo essa glicose ser toda, né, absorvida ainda e tal, né, pelas células, tá bom? Então tem que se fazer em 2 dias diferentes, uma vez só não é o ideal, tá? Então, para o diagnóstico correto, são realizados os seguintes exames: glicemia em jejum. O exame de glicemia em jejum exige um tempo mínimo de 8 horas de jejum, então não pode passar as 14 horas, tá? E nem pode ser menos que 8 horas, tá? E o valor normal da glicemia de jejum varia entre 60 a 99 miligramas por decilitro. Acima disso, já acende uma luzinha, né, que a pessoa precisa ter atenção e estudar se é um início de diabetes ou se é já diabetes.
Fazer o teste de tolerância oral à glicose, também conhecido como curva de tolerância à glicose ou ainda curva glicêmica, chamado TOTG, né? Teste oral de tolerância à glicose, né? Ou TTOG ou TTGO, né? Tanto faz, às vezes as pessoas invertem como fala, mas é o teste de tolerância oral à glicose, tá? Normalmente é utilizado quando os critérios anteriores não permitem diagnóstico de diabetes, mas ocorre persistência de sinais e sintomas clínicos. Então, se você fez tudo isso aí que a gente falou e não deu um resultado, né, tão fidedigno, você continua na dúvida, porque os resultados uma vez deu um valor, outra vez deu outro, deu muito próximo do limiar, do normal, né, do range ali, então você pode utilizar também um teste de tolerância oral à glicose para poder saber se tem diabetes ou não, tá? Então, qual o tratamento para quem está na fase inicial da diabetes e quer voltar a não ter diabetes? Pode acontecer? Pode, mas só nessa fase ali onde a glicose está entre 99 e 125. Acima de 126, geralmente, é muito difícil reverter, tá? Então, geralmente, você aumento da atividade física, perdas de peso, mudanças dietéticas, né, na alimentação, administração de doses de insulina pode ser o tratamento. Então, se a pessoa ainda está na fase inicial, só ela tendo perda de peso, aumento da atividade física e mudança na dieta, né, e também bebendo muita água, ela já faz uma redução significativa e pode não desenvolver o diabetes, se ela for aquela fase inicial ainda. Agora, se ela tem já diabetes e ela já está no diabetes avançado, onde o corpo não produz quase ou nenhuma insulina, então ela vai ter que administrar a dose de insulina, né? A exógena, ou seja, a insulina fabricada, né, produzida, tá bom? Basicamente, né, isso aqui é o diabetes, né? A gente viu aí agora as características do diabetes, né? Tratamento. A gente percebeu que o diagnóstico não é feito uma vez só. Então, assim, tome muito cuidado. Você às vezes vai lá, você que é médico, enfermeiro, ou estudante, né, da área, às vezes a pessoa te mostra o exame e aí você vê lá, glicemia de 130. Aí você fala, nossa, você tem diabetes. Não, né? Você pode ter um quadro de diabetes, a gente precisa analisar para ver se realmente é isso. Então, vai lá, repete, faz tudo de novo para poder dar certeza do diagnóstico, tá? Então, tomar muito cuidado com isso. Não é porque a glicose está alta, de uma vez, só uma vez que a pessoa fez, a glicose está alta, é porque já é diabetes. Não, né? Tem todo um critério, como a gente acabou de ver, tá bom? Então, a gente encerra mais uma aula aqui, né? Muito obrigado por vocês estarem conosco, assistindo mais uma vez a esse curso. Agora que você concluiu o seu curso, né, adquiriu um conhecimento bacana aí sobre essa área que você acabou de aprender, você agora pode, claro, juntar o útil ao agradável. Você pode pegar o seu certificado, tá bom? Do curso que você acabou de ter, sua carga horária. Então veja só, como que você vai fazer isso? Esse link que está aparecendo agora no vídeo, você poderá, através desse link, ou esse QR Code, o link está aparecendo na descrição do vídeo e o QR Code está aparecendo agora na tela para você. Escaneie com o seu celular e aí vai te direcionar para uma página onde você vai se inscrever colocando seu nome e seu e-mail, e até 7 dias esse certificado chegará no seu e-mail. E quando chegar esse e-mail, você vai pagar uma taxa, que é o valor simbólico aí para você poder estar adquirindo o certificado. O curso é de graça, você pode entrar assistir aqui o curso sem problema nenhum, sem pagar nada, como você acabou de assistir, tá bom? Mas o certificado, a gente precisa ter um trabalho, um gasto para poder emitir certificados numa plataforma, né, com certificação digital e tudo. Então, através dessa plataforma, você vai adquirir o nosso certificado. É um certificado oficial que vale para faculdade, para carga horária extracurricular, para concurso, processo seletivo, o que você precisar, ele vai estar sendo válido, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar participando com a gente desses cursos. Curte, deixe seu comentário, né? Dê sugestões de novos conteúdos, tá bom? Vamos estar colocando muita coisa bacana aí para você. Então curte, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreva no canal, porque você vai estar sabendo de outros cursos que poderão estar acontecendo. Valeu, obrigado.